O projeto que regulamenta a guarda compartilhada, aprovado pelo Senado, segue agora para a sanção presidencial. No Brasil, apenas 6% das decisões judiciais em varas de família são pela guarda compartilhada. A lei deve afetar 20 milhões de crianças e adolescentes filhos de pais separados. Os senadores entenderam que dividir a criação dos filhos entre o pai e a mãe é a melhor saída para a família depois da separação. Muitas vezes o pai ou a mãe descompromissada, sobretudo, talvez penaliza a criança pelo fato de que não está satisfeito da forma, ou seja, como foi feita essa separação. Roberta concorda. Ela e o ex-marido se dividem na criação de Lucas desde que se separaram há 11 anos. Eu acredito que a guarda compartilhada é muito melhor para a criança. Ela consegue ter um contato maior tanto com o pai como com a mãe. Os pais de Lucas se separaram quando ele tinha 3 anos. Ter 2 casas naquela época era uma novidade para ele. Hoje, com 14 anos, isso é bastante normal. Ter 2 casas é uma coisa normal. O tempo que eu passo com cada um é muito proveitoso. Quando eu perco tempo com a minha mãe, eu penso só em recuperar e não penso em brigar e nem mais nada, e vice-versa. A lei diz que, quando não houver acordo entre a mãe e o pai e os dois puderem criar os filhos, a guarda compartilhada passa a ser automática. O tempo de convivência dos filhos com o pai e a mãe deve ser dividido. No caso dos pais morarem em cidades diferentes, a casa principal deve ser a que atende melhor aos interesses dos filhos. Qualquer estabelecimento, público ou privado, como escolas, por exemplo, é obrigado a prestar informações a qualquer um dos pais, sob pena de multa. De acordo com o texto, há apenas 2 exceções na nova lei. A primeira é quando o juiz avaliar que um dos pais não está apto para cuidar do filho. E a segunda é no caso em que um deles manifeste o desejo de não obter a guarda. Para este advogado, não é exatamente uma solução. É imprescindível que ambos estejam querendo compartilhar os filhos, porque a ruptura conjugal, ela traz um prejuízo muito grande e pode acabar com a vida escolar, inclusive, de uma criança. E a lei da guarda compartilhada parece ser a solução para que pais e filhos tenham direito garantido à convivência familiar. Mas será que a obrigatoriedade dessa medida esconde riscos? É isso que a gente vai discutir agora com Arnaldino Neto, presidente da Associação de Pais e Mães Separados, e também com a psicóloga Mariana Martins Juras. Boa noite, obrigada pela presença dos dois. Nós que agradecemos o convite, muito obrigado. Quais são as vantagens e as desvantagens dessa lei, começando pelo Arnaldino? Olha, eu acredito, que a grande vantagem dessa lei nós temos 12 anos de luta para chegar a essa lei. Inicialmente, em 2002, entramos com o projeto de lei da guarda compartilhada existente. Demorou 6 anos de tramitação e ela tem 6 anos de vigência. Para você ter uma ideia como ela não veio solucionar o problema, porque ela não foi adequadamente aceita pelo judiciário. A anterior, né? Só para reforçar. A anterior. Em 6 anos, ela conseguiu apenas 6% de guarda compartilhada. Então, ela foi de um efeito quase insignificante. E o objetivo real, quando se fez essa primeira lei, era que saísse uma lei exatamente a que saiu agora. Uma lei obrigatória de guarda compartilhada, que o objetivo da lei é apaziguar a família brasileira, para que não haja litígio sobre guarda e também não haja litígio sobre pensões, etc., diminuindo assim as diferenças e os problemas dos ex-casais, para que as crianças possam ser educadas, criadas, etc., num ambiente de tranquilidade, de alegria, e possam ser crianças. O senhor fala bem aí no aspecto da lei, mas, Mariana, no aspecto psicológico e emocional, vantagens e desvantagens dessa lei, principalmente aí para as crianças, né? Em termos de vantagem, acredito que para os pais e para os filhos é importante que eles saibam que que pai e mãe são responsáveis pelo cuidado das crianças, mesmo após um divórcio, uma separação. Então, ele tem um efeito jurídico e psicológico para os pais e para os filhos de manter essa convivência familiar após essa ruptura conjugal, mas que a família continua sendo família. Então, traz um ponto de vista positivo de garantir o direito das crianças dessa convivência. Mas, por um outro lado, é importante que os pais também aprendam a compartilhar. E a gente vê que essa lei
ela traz, inicialmente a lei anterior, ela colocava a família como tinha que estar adequada para se encaixar a lei na família que já compartilhava. E agora a gente tem uma família que não necessariamente compartilha e uma lei que obriga que elas compartilhem os cuidados e as responsabilidades com os filhos. Então traz é como se colocasse a música para a família dançar, mas a gente também precisa ensinar essa família a dançar, os passos de dança, para conseguir dançar de uma forma compartilhada. Vai falar alguma coisa só para colaborar aqui com a informação? O advogado na reportagem falou, é preciso querer que compartilhe, querer compartilhar. E aí vamos lembrar, né, Arnaldino, que a lei diz que é preciso que os pais, numa separação, eles estejam brigando ali por aquela guarda. Se eu já não quero, significa que eu também não vou brigar, eu estou errada. Não, tá certo. Agora eu queria colocar o seguinte, que aprende a dançar é dançando. Da mesma forma como se aprende a jogar futebol, é jogando. E os casais vão aprender a compartilhar a guarda dos filhos, é compartilhando. Assim como nós aprendemos a estudar, estudando. Aprendemos a trabalhar, trabalhando. Não é? Então, a vida depende da nossa prática cotidiana, do nosso envolvimento, não é? Se a pessoa, ela não era obrigada a casar e muito menos obrigada a ter um filho dentro ou fora do casamento. Mas desde que ela teve um filho, ela tem que assumir as consequências. Um filho é um trabalho a ser executado a 4 mãos, não é? Pela mãe e pelo pai. Mesmo que eles não queiram, eles têm que executar esse papel. Se o casal não executa por vontade própria, vem a lei e obriga para que eles cumpram a sua obrigação. Fizeram o filho, cuidem do filho. Juntos. Mariana, você queria falar alguma coisa? Isso, que na verdade a gente também precisa dar condições para as famílias que muitas vezes estão muito sozinhas nesse compartilhamento dos cuidados. Nem sempre, às vezes, no estudar a gente precisa de um professor. Claro que também precisa do aluno estudar sozinho, mas também ter apoio, ter um suporte. Procurar e um acredito então, que na política pública a gente tem muito pouco respaldo hoje de cuidado e apoio para as famílias brasileiras. Quem seria esse apoio? Vamos dar uma indicação. A gente tem vários serviços de apoio, né, se desenvolvendo nessa área, né? Então a gente tem, poderia ter aí os CRAS auxiliando nessa dissolução conjugal, às vezes a escola, a própria justiça traz alguns programas, tem oficinas de pais e filhos. Desculpa, CRAS significa? CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social, né, que apoia e suporta, traz uma prevenção aí para as famílias. Poderia ser um espaço para isso, mas muitas vezes não se tem a formação para trabalhar com famílias separadas. Duas coisas importantes. O senhor quer complementar? Não, eu queria só passar uma informação seguinte. Eu faço muita palestra, né, em universidades, escola de magistratura, escola do Ministério Público, seminários, etc. E uma palavra sempre que eu uso para classificar a situação da realidade brasileira, do litígio existente entre as famílias, porque nós temos em torno de 20 milhões de homens e 20 milhões de mulheres que são ex-casais, separados, que corresponde mais ou menos 1/3 da população adulta brasileira nessas condições. Então, esses 20 milhões de mulheres e 20 milhões de homens, para nós, eles estão fazendo uma guerrilha urbana. 20 milhões de mulheres atirando contra 20 milhões de homens e vice-versa. Só que eles ignoram que os filhos deles estão ali no meio e eles é que estão recebendo o chumbo grosso que eles estão soltando. Então, é essa consciência que tem que ser despertada e a lei veio exatamente para isso, para apaziguar a família brasileira, apaziguar os ex-casais e trazer a consciência que quem tem que cuidar dos filhos deles são eles mesmos, em conjunto. Não importa que eles estejam separados. Eles estão separados, até vivendo uma vida em comum com outra pessoa, mas o filho é comum dos dois. E os dois têm que criar e educar e manter. O senhor falou em 20 milhões de casais, ex-casais. Então, vamos lembrar um ponto importante. Se uma lei chega a esse ponto, é porque, Mariana, vamos falar de cultura. Hoje é preciso se enxergar o homem, sim, com responsabilidade de pai. Não é mais a realidade de antigamente que a mulher cuida sozinha, não é isso? Sim, não só de pai provedor, né, que a cultura muito estabelece, mas aquele pai que cuida, que acompanha os cuidados diários dos filhos, que acompanha na escola, que acompanha em casa, nas tarefas de casa, na alimentação, no
lazer, e não só aquele pai que paga pensão alimentícia. E a gente vê cada vez mais surgindo o desejo dos pais de hoje dessa participação mais ativa. Embora a gente saiba que ainda não é maioria, pensando no Brasil de uma forma geral, a gente vê um movimento legítimo com certeza. Né? Duas coisas importantes a gente não vai falar. A questão da pensão, como é que fica nesse caso de guarda compartilhada, e pais que moram em cidades ou estados diferentes. Explica pra gente essas duas realidades. Já foi, inclusive, o texto sobre pais em cidades diferentes, já foi mencionado o texto da lei na reportagem. Então, quando moram em cidades diferentes, há a guarda compartilhada, sim. Agora, onde vai morar a criança? No local que for melhor para ela ser criada e educada, né? E aí, como é que divide a responsabilidade nesse caso? A responsabilidade é dividida de igual forma, né? Tanto a responsabilidade da manutenção, a guarda compartilhada atual traz uma sugestão legal de que se faça uma planilha dos gastos que essa criança tem, das necessidades que essa criança tem, e que essa planilha seja adaptada ao orçamento do ex-casal. Tira uma média, né, de 20%, de 15% a 20% de cada genitor, para poder cumprir as exigências daquela planilha. Não quer dizer que eu não pague pensão? Não. A planilha, ela vem, na verdade, a substituir essa pensão costumeira do homem fazer o depósito na conta da mãe. Simplesmente arcar com essas contas para mim. Exatamente. Então, feita a planilha, os itens da planilha são divididos mais ou menos igualitariamente na proporção financeira de cada um para cada um dos ex-genitores. Aí cada um cumpre a sua. Aí alguém pode perguntar, e se determinado genitor não cumprir a sua obrigação da planilha? Execução judicial, da mesma forma que você faz quando o pai ou a mãe não pagou pensão, vai para a cadeia. Da mesma forma, igualmente. Olha, infelizmente, nosso tempo acabou, o assunto aí a gente vai continuar acompanhando. Espero que traga muita alegria para as famílias que vivem, diminua a briga entre os casais. Obrigada. Eu conversei com a Arnaldino Neto, que é presidente da Associação de Pais e Mães Separadas, e com a psicóloga Mariana Martins Juras. Muito obrigada pela presença dos dois. Até uma próxima. Eu agradeço o convite. Obrigado. Obrigada. Boa noite.